Então, só repassando, o tema de hoje é sobre como superar uma perda de trabalho, uma demissão, uma falência. Vamos começar com algumas poesias, como habitualmente fazemos. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Carlos Drummond de Andrade. E mais uma do Vinícius de Moraes. Alguém se anima? Pobre é aquele que, sem saber, perde a alegria de viver e vai se apegando sem ter um sonho, sem ter um amor, sem ter um alarde. Vinícius de Moraes. Tem mais uma aqui que não é exatamente uma poesia, mas é uma reflexão que eu acho bem pertinente para o tema de hoje. Essa é do Ciro. Alguém? Deixa eu colocar assim. Eu ponho assim. Se alguém me diz que aquele que não come morre, lhe responderei que assim é de fato e que está obrigado a comer acorrentado por suas necessidades, mas não acrescentarei a isto que a sua luta por comer justifica a sua existência. Tampouco direi que isto seja mal. Direi com simplicidade que se trata de um ato individual ou coletivo necessário para a subsistência, mas sem sentido no momento em que se perde a última batalha. Bom, vamos entrar um pouco na parte explicativa antes de ir para a prática, né? A gente leu, apesar de não ter entrado no vídeo, o primeiro trecho do documento humanista que fala sobre o capital mundial, né? Onde acontece uma espécie de divinização do dinheiro, né? É o Deus dinheiro, é o valor central do sistema que a gente vive hoje, né? Então, esse que é o nosso manifesto humanista diz, nada se pode sem dinheiro, né? Dinheiro é arte, é filosofia, é religião, né? Então, quando a gente fala de dinheiro, a gente está, na verdade, devido a característica que o dinheiro adotou na sociedade atual, a gente está falando praticamente de uma teologia, né? Tanto é que hoje, cada vez mais, né, os teólogos se dividem entre as teologias da prosperidade, por exemplo, que é uma teologia tal qual, e alguns outros que pregam literalmente, inclusive chamam dessa maneira, o voto de pobreza, né? É uma linha mais franciscana, a gente está falando de uma linha, por exemplo, mais neopentecostal dentro do que é o cristianismo hoje e tal, né? Outras partes do mundo têm equivalências, sobretudo nas sociedades onde o dinheiro tem um peso maior, né? Como valor, né? Valor social. Então, assim, para nós, os humanistas, a gente vai para uma linha que, nesse sentido, é um pouco mais parecida com a do budismo, né? Que é a linha do meio. Se a gente pegasse, por exemplo, falando estritamente, né? O PIB, ou seja, a riqueza mundial ou de cada um dos países, e repartisse entre os habitantes de uma maneira mais ou menos equitativa, a gente está falando hoje de uma riqueza que oscila entre 10, pelo menos a última vez que eu vi, né, entre 10 a 15 mil dólares mensais. Né? É muito dinheiro. E aí existe alguns que pregam, não, você não precisa mais do que, sei lá, salário mínimo, 5 mil reais para viver. Outros falam, imagina, 5 mil reais não dá para pagar mais nem meu aluguel. Né? Você tem que ficar rico, senão sua vida não terá nenhum sentido, nenhum significado. Então a gente vive entre esses extremos, né? E para nós, ambos os casos são fatores geradores de sofrimento, né? Para nós o interessante é ter uma espécie de... não é exatamente desapego a palavra, porque às vezes você está desapegado da riqueza e está também apegado, vamos dizer assim, no voto de pobreza, e você sofre muito por isso, né? Então, o poder oscilar, às vezes ter um pouco mais de dinheiro, às vezes ter um pouco menos,
de uma maneira que a gente chamaria não desapego, mas de desidentificação emotiva, ou seja, não estar emocionalmente preso em ter mais ou menos dinheiro, mas poder passar por oscilações, para nós é um indicador de maior liberdade interior. Então esse é algo que a gente busca, mas sempre dentro de um caminho do meio, porque se existe uma certa riqueza na sociedade, você abrir mão dela e deixar na mão dos fascínoras que a gente vive hoje, ficarem utilizando isso para oprimir quantidades cada vez maiores de pessoas, também não é muito estratégico, não é muito interessante. Ao mesmo tempo, você lutar para ficar, vamos dizer assim, né, acumulando, né, a riqueza de uma maneira excessiva, também vai gerando esses desequilíbrios, né? E, curiosamente, às vezes as pessoas mais ricas são as primeiras que se atiram pela janela, né? Porque elas experimentam uma perda de sentido. Então, é curioso que a gente pode chegar num vazio, ou numa perda de sentido, tanto por alcançar, vamos dizer assim, né, esses objetivos externos, né, que o sistema coloca em termos de riqueza, e aí as pessoas perdem sentido porque, já conquistei tudo que eu podia, vamos dizer assim, ter conquistado segundo os padrões estabelecidos pelo sistema que eu vivo, né? E as pessoas acabam meio que perdendo o sentido e se jogam pela janela, muitas vezes por ter conquistado esse objetivo, como às vezes também acontece o contrário, as pessoas, que é o mais comum, na verdade, né? Que as pessoas se frustram por ter passado por um aperto de trabalho, uma falência e tal, né? E aí, às vezes, é mais incomum que isso gere, por exemplo, suicídios, né? Mas às vezes também acontece. Então, é uma dor muito grande, principalmente quando a pessoa identifica todo o sentido da sua existência com isso. E como esse é o valor do sistema, existe uma grande quantidade de pessoas que acaba comprando esse discurso e acaba vivendo dessa maneira, né? É o principal estilo de vida que o sistema propõe fanaticamente hoje, e com toda essa onda ainda de cursos online, coaches, tudo isso virou uma verdadeira religião, né, do empreendedorismo, onde que absurdo se o seu sentido da vida não tiver a ver com isso, que absurdo, como é que, dizem no Chile, como se te ocorre, né, como assim, você está maluco, né, como que seu objetivo é outro que não acumular. Bom, entrando em temas mais específicos, para nós, para começar, porque aqui, tudo bem, a análise do momento e um pouco a visão que o humanismo tem sobre esse tema, né? Que difere bastante de outras ideias que existem por aí, né? A primeira coisa para superar o medo da pobreza é a gente começar a fazer sempre aquelas diferenciações, como a gente sempre começa, né? Entre o que é a real necessidade. A gente tem algumas meditações, a gente fica se perguntando todo dia, mas qual que é a minha real necessidade hoje, né? E o que é, vamos dizer assim, a minha ambição ou os meus desejos, né? Então, as necessidades são aquelas coisas realmente, né, que você precisa realmente, né? E as ambições, elas têm um componente que é confuso, porque as pessoas confundem vocação, aspirações profundas e ambições, né? Existe, vamos dizer, um lado, entre aspas, positivo da ambição, que é o lado que roça as vocações e as aspirações. Já vai falar um pouquinho mais. Então, não é que a ambição é 100% ruim, porque ela acaba sendo um motor para as pessoas se moverem, né? É de novo voltando para o primeiro encontro que a gente fez. Quando a gente trata de elevar o desejo, a gente está falando de vocações, de aspirações profundas. Quando a gente vai para desejos mais grosseiros, a gente está falando de ambições, né? Que geralmente não tem a ver com a sobrevivência, como a necessidade tem, com as coisas mais essenciais, né? Senão que as ambições geralmente têm a ver com algumas imagens ou idealizações que às vezes também estão muito associadas ao crescimento pessoal ou até contribuições para a sociedade. Então daí muita confusão que se tem a respeito sobre esses termos, né? O problema é que quando a ambição te domina, né, aí começa também a surgir o sofrimento, porque a ambição também vai criando uma tensão crescente, constante, né? E essa sensação de inadequação, porque ela nunca vai ser plenamente alcançável do jeito que você imagina,
ou pior ainda, do jeito que venderam que teria que ser, e que você segue aquele modelo externo do deve ser, porque esse é o correto, né? Então, o primeiro passo para superar o medo da pobreza ou qualquer perda de trabalho nesse momento, principalmente quando a gente está naquele momento que é mais duro, né, que é aquele momento que você, puta, e agora o que eu vou fazer? É você começar a fazer essa diferenciação. Peraí, isso aqui realmente é o necessário. Se eu precisar apertar, se eu precisar, isso é o que eu preciso. Agora, esse outro aqui, ele já é mais, vamos dizer assim, secundário e relativamente prescindível. Então você começa a estabelecer essas diferenças. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre elas. Antes de falar sobre esse ponto, é importante falar sobre o que é a raiz de algo que a gente chama de violência econômica, né? Então a raiz da violência econômica, no encontro 2 a gente falou bastante sobre os diferentes tipos de violência e que hoje a violência mais, entre aspas, invisível, mas ao mesmo tempo mais sistemática, é essa chantagem econômica de quais todos somos reféns nesse sistema, né? Do mais rico ao mais pobre, inclusive. É um sistema que oprime, lógico, muito mais a quem é pobre, mas todo mundo, né, acaba sendo vítima, né, e reproduz esse esquema, né, que muitas vezes é silencioso e é muito, alguns chamam da mão invisível, né, tem vários nomes, né. Alguns mais revolucionários também falam, bom, você só sente o peso dessas correntes quando você começa a se movimentar, né, senão você também não percebe, por isso muitas vezes é invisível. Mas as raízes dessa violência econômica, elas têm uma raiz mais externa, né, que é a concentração do poder e da riqueza, né, e a vontade de poder de um ser humano sobre outro e tal, mas ela também tem, vamos dizer assim, um ideário onde o lucro, né, onde esse valor, né, vamos dizer assim, mais também material, né, onde você está mais preocupado com a cadeira, né, do que com o ser humano. Então o lucro ele é um valor mais importante do que o ser humano, ele está acima do ser humano na escala de valores. E isso é bem perigoso, né? Porque se a matéria, ou seja, uma cadeira, um tênis, um boné, vale mais, num colégio que eu estudei, inclusive, que um garoto assinou por causa de uma coxinha, bem que não foi só por causa da coxinha, foi uma discussão, mas onde uma coxinha vale mais do que a vida de uma pessoa, e um vai lá e assassina o outro no ato de loucura porque, né, o outro tinha um tênis pior ou melhor, sei lá, já começa a ter um problema, independente de quem é a vítima, de quem é o gosto, mas essa relação tem um problema de onde o valor material está acima, né, do valor humano, ou enfim, da importância do ser humano. Isso é algo que quem é de direitos humanos entende muito bem, né? A gente humanista, obviamente, a gente né, essencialmente, né, partidário de tudo que é direitos humanos, justiça restaurativa, etc, etc. É capaz de tomar um tiro se eu falar muito alto aqui, né? Mas, mas é o que a gente acredita, né? E a raiz, então, da violência econômica tem a ver com esse sistema de valores, né? E com essa desigualdade, né? Então, assim, não é também só uma questão superar uma perda de trabalho, demissão, negócio, falência, só uma questão de trabalho interno. Então, que nem o tema da violência. Tem um aspecto que sim, é o medo da pobreza, esse é o que a gente vai trabalhar na meditação, mas tem um outro aspecto que é criar relações pessoais de apoio mútuo, redes de solidariedade, que sejam mais saudáveis, né? Relações econômicas mais saudáveis. A gente não tem dentro do nosso campo de influência de poder capacidade de fazer isso para a sociedade inteira. Ok, então a gente tem dentro do movimento uma filosofia onde a gente trata nem de se desadaptar, porque isso também não é interessante para nós, ficar apartado do sistema, até porque isso é facilmente, vamos dizer assim, oprimível, né? E nem se adaptar totalmente, porque isso também faz com que você só vire mais uma engrenagem, uma peça que reproduz, né, esse mesmo sistema, esse mesmo esquema, né, de forma contínua.
Isso também você vira um robô, né? A gente tem um outro conceito que a gente chama de adaptação crescente, onde você trata, né, dentro do campo de influência que você tem, produzindo pequenas mudanças. Se o nosso campo de influência é na escola a gente trabalha. Se é no trabalho a gente tem uma certa ingerência, então no trabalho, até o ponto onde dá para ir, eu vou testando e vou tentando transformar essas relações de uma maneira mais humana, mais solidária, mais não violenta, mais saudável, né, mais equilibrada. Então, dentro do que está ao nosso alcance. Se o nosso alcance é um país inteiro, pô, melhor ainda. Se o nosso alcance é aqui no bairro, dentro da nossa casa, é onde a gente consegue, né? Alguns, enfim, as condições objetivas acabam permitindo, né, que certos grupos ou certas pessoas tenham uma influência muito maior, melhor. Mas se não tiver, é o que nos toca, vamos dizer assim, né? Esse é um pouco o nosso ponto de vista, porque é um ponto de vista que não gera sofrimento. Nem você está tentando chegar, e nem também você está se furtando dos âmbitos onde você tem real influência, tá? Então, essas raízes dessa violência econômica, elas têm essa dimensão mais interna, né? E tem essa dimensão mais externa. Agora, dentro do que é a dimensão mais interna, que a gente poderia chamar também de medo da pobreza, medo de não ter o que comer, medo de ficar debaixo da ponte, né, como fala, são medos plausíveis, não é? A gente não está falando de medos que não são plausíveis, né? Todos os medos, de novo, como a gente viu no encontro sobre superação de medos, eles têm uma função, né? A função da dor para o corpo é um alerta de que algo precisa ser, né, tratado, melhorado. A função do medo ou do sofrimento na consciência é de que algo, vamos dizer assim, na nossa imaginação, no nosso interior, precisa ser também, vamos dizer assim, arrumado, porque aquilo está tirando energia. Se tivesse bem, estaria te dando energia, não tirando, né? Então, todo tipo de sofrimento, incluindo o medo da pobreza, como um dos principais sofrimentos que esse sistema impõe para os seres humanos, né, para todos nós hoje em dia, esse medo é um alerta também de que, de repente, algumas coisas que a gente está acreditando ou imaginando estão mal encaixadas, então precisam ser reencaixadas, né? E não é porque a gente quer que sejam reencaixadas, é porque o indicador, né, interno é esse, né? Se você está bem com isso, tudo bem. Agora, se você está mal com isso, alguma coisa você precisa rearranjar. Não sei se vocês já viram aquele filme, que é um filme também complicado, que é o Clube da Luta, né? O cara tinha lá a situação externa bem arranjada, mas internamente ele estava mal. Ele rompe com toda aquela situação, vai para uma situação, vamos dizer assim, economicamente muito ruim, e inclusive muita violência, mas porque tinha uma total ausência de sentido naquela vida perfeita, né? Esse é o começo do filme O Clube da Luta, por exemplo, um exemplo de que ali, por mais que ele não tinha nenhum indicador externo de pobreza, mas por dentro ele tinha algo que estava corroendo ele e levou ele para uma violência muito grande, né? O personagem desse filme. Enfim, então, o medo da pobreza, ele, primeiro, né? De novo, aqui, né, voltando para a história do mar. Tem o mar lá, né? Não é que não existe pobreza, a pobreza está lá. A riqueza também está lá. Daquele mar, né, tem um lado calmo e tem um lado que está sempre se movendo ali, né? E para algumas pessoas, alguns preferem se identificar com a parte, vamos dizer assim, mais da pobreza, outros se identificam emocionalmente mais com a parte da riqueza. E para nós é importante observar ambas com muita lucidez. Existem ambas, né? E quando a gente fica mais apegado com um lado ou mais apegado com o outro, geralmente tem a ver uma outra crença que o sistema aproveita e manipula muito em cima dela. Inclusive quem estuda marketing é uma das coisas que mais te ensinam nas faculdades, nos cursos online de marketing, que é a crença na escassez, né? Então a escassez é assim, não é que ela não existe, porque em alguns casos sim ela existe, mas ela é muito mais explorada do que ela realmente é, justamente para fazer as pessoas terem medo. E ela tem uma raiz, vamos dizer assim, entre aspas, antropológica ou arcaica, que em antigos tempos remotos, todos nós temos alguma memória, vamos dizer assim, ancestral dentro de nós, de tempos que a humanidade passava grandes períodos de fome, escassez, né? Períodos de guerra e tudo mais. Então todos nós temos um mecanismo
né, vamos dizer assim, de instinto de preservação e de sobrevivência, que está aí porque a gente, né, nossos ancestrais nos passaram essa memória, inclusive geneticamente. Existe isso não é uma coisa que não existe. Então existe esse instinto, né? Porém, esse instinto de escassez, ele é muito explorado. Tem um texto, eu não vou ficar contando aqui para não alongar muito o vídeo e a explicação, mas é um experimento, ao que tudo, já virou quase uma lenda, mas é um experimento que muitos cursos de psicologia comentam, onde alguns psicólogos comportamentais puseram 5 macacos dentro de uma sala e colocavam uma banana, né? E para alcançar essa banana eles tinham que subir uma cadeira, uma escada, um negócio assim. E cada vez que o macaco subia para tentar pegar essa banana, os que estavam embaixo tomavam um jato de água fria. Não sei se vocês já ouviram essa história, né? Então, os macacos, depois de algumas vezes tomar um balde de água, um jato de água gelada, sempre que o macaco tentava subir ali para pegar a banana, eles desciam o sarrafo, batiam pra caramba no macaco que tentava subir. Então, depois de um tempo, mesmo com muita fome, sempre que os macacos tentavam subir ali, né, evitavam, na verdade, de subir ali porque havia uma violência generalizada, né? E mesmo quando estava com muita fome, os macacos não pegavam mais aquela banana. E aí eles começavam a trocar. Então pegavam dos 5 macacos originais, trocavam um. Aí chegava o macaco novinho, eba, banana. Ele subia lá, os 4 mais velhos ia lá, descia o cacete nele. Em poucas vezes, em algumas vezes, ele já também não pegava a banana, né, com medo da violência, né? E dessa forma eles foram trocando cada um dos 5 macacos, sendo que depois de um tempo, todos os novos 5 macacos mais jovenzinhos nunca tinham tomado jato de água fria, mas nunca se atreviam a subir para pegar a banana, mesmo quando tinham muita fome, por conta dessa tradição, né, e dessa lógica da escassez e da violência. Então essa é uma ilustração, né, de um experimento que, ao que tudo indica, é real, né, com macacos, sobre não só a escassez, mas sobre essa lógica do sistema de impor a violência, utilizando a escassez de pretexto, né, para controlar as interações, né? É um tipo de opressão, muitas vezes, que a gente não percebe. Então, como o sistema faz isso? Ele faz isso com a escassez, instalando uma outra coisa, que no movimento a gente chama do reino do secundário. Então, o que é o reino do secundário? É colocar mais ênfase, vamos dizer assim, naquilo que é superficial do que no que é essencial. É o comercial do sabão ou do shampoo, onde na verdade o fator primordial do shampoo ou do sabão não é a higiene ou lavar o cabelo, senão que você vai passar ali, parece que por uma operação plástica, você toma o banho e sai outra pessoa, né? Pela propaganda. Meu Deus, né? Aquilo te transmutou, né? Você passou pelo elixir da juventude, né? Da beleza eterna. Então aquilo te vende uma famosa pomada milagrosa, né? Mais um tipo de pomada milagrosa, tal qual os placebos universais que se vendiam na Idade Média, né? Soluções para todos os seus problemas. Então o sistema ele opera vendendo esses atributos secundários com muito mais peso do que a função real ou necessária que teriam certos objetos, certas situações, né? Então não adianta só você comer, você tem que comer com glamour. Não, você não tem que comer em qualquer restaurante, você tem que comer num restaurante giratório tomando um vinho de R$500. Né? E aí às vezes, né, você acaba entrando vivendo em função de todas essas secundariedades que também geram muito sofrimento, muita violência, né? E aí começa a se ter a escassez do luxo. Você não tem uma escassez real, você tem a escassez do superficial. E que todo mundo quer, porque, meu Deus, ai de você que não tem isso, né? Enfim, então são diferentes tipos de escassez. A escassez real e essa escassez artificial produzida, né, para te oprimir, mesmo que você não perceba. Coisas que talvez a gente já conhece um pouco, né? Então, na superação disso, a volta, né, é bem simples. É voltar para o essencial. Eventualmente, se você tem a oportunidade de algumas coisas assim, alguns pequenos luxos, ok também. Mas não ficar muito preocupado por isso, se vier, se não vier também. Não é o que vai, vamos dizer assim, te dar a felicidade que aquela propaganda
tá vendendo, né? Essa talvez é uma das grandes ilusões. Você só vai ser feliz, ou sua vida só vai ser plena, só vai ter sentido, se você cumprir com essa pequena lista de 3.000 secundariedades, né? Intermináveis, que não param de agregar itens nessa lista, né? Antigamente, quando eu era criança, falava assim, não, você antes de morrer tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Bom, legal, algo factível, né? Ser útil, ser livre, ajudar quem está perto, são coisas legais. Não, agora você tem que ter uma lista, porque você não fez tal viagem, você não experimentou tal comida, você não usou tal roupa, você não teve as 377 relações antes dos seus 30 anos. Assim, é complicado, né? E ainda hoje com redes sociais, Instagram, né? Gera-se uma pressão muito grande. Depois não se entende porque grande parte da juventude hoje está com tendências cada vez mais suicidas, porque é um nível de sem isso você não vai ser feliz, que é terrível, né? Então, por trás do medo da pobreza, que gera a perda do trabalho, uma falência, na verdade, estão essas cenourinhas, né? Esses desejos, né? Então, a gente, voltando de novo para aqueles indicadores que a gente já viu nas reuniões anteriores, de ação válida, de estar se sentindo bem, querendo repetir aquela coisa que nos faz sentir bem, e aprender, né, cada dia um pouco mais, está sempre crescendo, é porque também a gente está se aproximando daquilo que é a nossa vocação, daquelas que são nossas aspirações profundas, tá? No nosso texto também tem algumas explicações um pouco mais detalhadas sobre como converter o sentido desses trabalhos, desses empreendimentos, né? Mas para nós, nesse momento de quebra, quando a gente perde um trabalho, perde sei lá, uma empresa que quebra, um projeto, às vezes eu trabalho com um projeto, né? O que é interessante é justamente esse, entre aspas, fracasso, servir como reflexão sobre essas ilusões e a gente evitar, né, o que é frustração. Essa diferença entre fracasso e frustração, também para não alongar muito hoje, a gente vai deixar porque tem um outro momento do curso que a gente vai ver a diferença sobre fracasso, que é algo superável, e frustração, que é algo que te paralisa, tá? Mas indo agora já mais para a questão da prática, até pelo horário que a gente está, né? A gente tem 3 práticas, tá? Que são interessantes nesse momento de fracasso econômico, onde você às vezes está meio até chamuscado, ferido, às vezes é um chefe ali que te maltratou e você, te pôs para baixo, ou você se sentiu meio rejeitado, se sentiu sozinho lutando contra o mundo, às vezes vem esse tipo... às vezes os problemas nunca vêm sozinhos, às vezes você perde o trabalho, ainda vem divórcio, ainda vem não sei o que, aí morre algum, né? Às vezes vem tudo junto, né? Então o medo da pobreza está associado com os outros temores que a gente viu das outras vezes. Faz tudo parte de um mesmo quebra-cabeças, né? Mas dessa peça do quebra-cabeça especificamente, existe um exercício que a gente não vai fazer hoje, mas que está no livro Autoliberação, a gente já colocou no grupo, que é conversão de imagens tensas, tá? Então a gente visualiza aquelas imagens de escassez, você se visualiza lá, você se imagina, por exemplo, debaixo da ponte, você se imagina passando fome, e você, eu tô passando fome, e tenta, vamos dizer assim, não surtar imaginariamente, não estamos falando para ninguém passar fome, pessoal, né? A gente está falando de um recurso, né, de meditação, exato, de imaginar as situações extremas para não sofrer com elas. Interessante, porque você se imagina, assim, por exemplo, eu estou passando fome, estou sem casa, o que for. E você primeiro observa quais partes do corpo ficam tensas com isso. O estômago, aqui, não sei o quê. E aí você continua pensando e vai relaxando o corpo, vai tentando relaxar o corpo. E aí o que você vai fazendo é basicamente separar essa imagem, essa ideia, esse medo da tensão corporal. E aí isso vai ajudando bem, porque depois quando você vai enfrentando às vezes situações, você já não fica assim. Você consegue dar uma resposta mais interessante, porque o corpo, pelo menos, está mais distenso, sei lá. É um exercício que é bem útil, na verdade. Só que é difícil. Perfeito, a explicação da Andrea é bem precisa. É exatamente esse o trabalho.
Tem uma outra prática que a gente faz não no momento que a gente está vivendo fracasso, mas que a gente faz nos momentos que a gente está vivendo sentimento de plenitude. Então, quando a gente sente que nada pode, a gente trata de resgatar emoções positivas que a gente acumulou nos momentos que a gente sentia que tudo podia. Então sempre existe um trabalho, a gente também chama isso de prática de gratidão, mas não é do jeito que as pessoas costumam ensinar por aí. A gente trabalha de um jeito muito preciso, que é assim, sempre, isso é uma coisa para a gente estar sempre atento, né? Sempre que você se sentir livre e sem contradições, né, agradece internamente. Então você vai acumulando essa gratidão. E sempre que você sentir o oposto, contradição ou mal, você evoca, você pede de volta aquela gratidão que você acumulou antes. Puxa, então esse é o trabalho, né? De você acumular e depois, quando você precisar, você resgatar, vamos dizer assim, né? Essas emoções positivas. Então, a gente trabalha a gratidão dessa maneira, né? Então ela é muito forte porque você vai... Tudo é memória e tudo é gravação, né? Você vai gravando numerosos estados positivos. Quando você está mal, se você tiver essa gravação muito bem cristalina, você evoca ela e você consegue desalojar essas gravações negativas, né? O mesmo poderia acontecer ao contrário, né? Então é a lógica dos aforismos que a gente viu também no outro encontro, e às vezes a gente acaba gravando mais aforismos negativos do que aforismos positivos, né? Instalando, vamos dizer assim, emoções não interessantes. E uma outra prática que vai um pouco além também da meditação é uma prática de, muitas vezes o sistema vende que você, além de tudo, tem que fazer tudo isso sozinha ou sozinho. Você tem que ser, né, biônico ou biônica, né? E, na verdade não, todo tipo de trabalho é sempre em relação com outros, é sempre interpessoal. Então também é muito interessante, né, para superar o medo da pobreza e uma perda de trabalho, falência, criar redes de apoio, seja entre amigos, familiares, casais, enfim, família, né, do jeito que der, né, as relações mais genuínas e verdadeiras, porque isso também vai te dando uma certa tranquilidade, né? Existe uma outra coisa também que a gente às vezes, e algumas pessoas no sistema chamam de plano B, né? Que é também sempre interessante você ter recursos para... hoje em dia eu acho que... Hoje em dia a gente nem precisa explicar muito isso, porque a gente vive numa época tão instável que a maioria das pessoas não só tem plano B, C e D, mas é muito comum, por exemplo, algumas pessoas, sei lá, por exemplo, você tem um trabalho principal, mas você sempre tem alguma outra coisa que você faz, que eventualmente enquanto, até aquele trabalho principal que você tem mais vocação, você gosta, você conseguir aquele trabalho, você pode ir fazendo, né, paralelamente. Então, sei lá, por exemplo, meu irmão, ele é malabarista, né? Então, eventualmente, ele também é palestrante, sei lá o quê. Então, quando ele não está fazendo as palestras dele, ele faz o show de malabar, né? Então, tem várias... você tem vários recursos, vamos dizer assim. É como a questão do alpinista, né? Você sobe um pouquinho, põe outro prego e vai colocando pregos que um cai, você tem o plano B, tem o plano C. Então isso também ajuda a você ficar mais tranquila ou tranquilo, de não ficar tão, ai meu Deus, se isso não der certo, olha, se isso não der certo, tem o plano B, aperta um pouco, dá zero, vai plano C e vai se adaptando enquanto você ganha fôlego para construir algo de novo. O problema às vezes é quando as pessoas colocam a questão econômica como, ai não, só pode ser isso, se não for isso minha vida não tem sentido, ai meu Deus, é o trabalho que justifica a minha existência ou a minha profissão, eu tenho que trabalhar com o que eu amo, com o que eu gosto, senão para mim nada faz sentido. Essa é a maior chantagem do momento. Você tem que ganhar dinheiro e ser exitoso com o que você mais gosta. E aí é onde você tem os maiores fracassos, porque tem muitas das coisas que você gosta de fazer que não são para ganhar dinheiro. Que você faz porque te gera alegria, inspiração e etc. Eu fiz faculdade de Belas Artes e eu lembro que eu fazia, sei lá, crochê, qualquer coisa. Eu sempre gostei. Eu falei, por que você não vende? E aí começou a me incomodar, porque eu fazia isso porque eu gosto. Assim. E quando eu comecei a pensar em vender, o negócio
eu não consegui vender. Então também acho que essa é uma coisa que é importante do sistema, que a gente está numa época que das últimas décadas também, que é uma chantagem de você tem que fazer o que ama. Olha, sei lá, Caetano Veloso, olha, não sei que atriz, olha, não sei quem, tipo, mas aí você vai ver isso em 10 mil que conseguiram fazer, tipo, também dá para, a gente trabalha também muito com a questão de tirar a carga do trabalho, a carga emocional do trabalho econômico. Então, você, eu vou fazer essa atividade porque eu preciso realmente ganhar uma quantidade X para pagar aluguel, para comer, para bem pontual. E aí eu não fico tão apegada, nossa, como que eu vou trabalhar vendendo numa loja 3 vezes por semana, porque ai não, mas isso não é prestigioso, sei lá, dependendo dos prestígios que você tem, por exemplo. Mas quando você consegue desapegar, assim, essa coisa emotiva, é importante também, porque aí você consegue, eu vou trabalhar aí porque aí eu tenho dinheiro para conseguir fazer outras coisas que se eu não tenho dinheiro não consigo nem uma nem a outra também. Então, eu acho que é interessante esse ponto que o Gunter trouxe dessa chantagem de ter que fazer o que você ama, da vida. Ativar explosão territorial. Caramba! Bom, não, isso, na verdade. Então, já para encerrar aqui, que já estamos estourando o nosso tempo, hoje o trabalho que a gente vai fazer é um pouco diferente, né? Toda semana vai mudando um pouco. Então ele tem um componente que ele é mais de autoconhecimento primeiro, tá? A gente vai responder algumas perguntas. Eu não sei se a gente tem papel e caneta. Sim? Pra gente responder, eu acho que eu tenho caneta. Também, da forma que achar melhor. Então a gente vai tirar alguns minutos, pode, claro. A gente vai tirar alguns minutos para fazer uma reflexão com algumas perguntas. Depois, com base nessa reflexão, a gente vai fazer um exercício rápido de agradecimento, usando a técnica precisa que a gente comentou. E a proposta para a semana é a gente, com base nesse exercício de agradecimento, a gente começar a perceber os momentos mais de plenitude que a gente tem, para a gente ir se fortalecendo para qualquer eventual oscilação, né, que eventualmente possa vir no campo do econômico aí, que isso sempre pode acontecer. Então é isso, gratidão quem nos acompanhou, até semana que vem.